Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa com Henrique Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, Henrique Cristo TV, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henriquecristonaweb@gmail.com. No ar, Henrique Cristo! Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Sempre quando eu volto a me apresentar aqui no sábado, existem algumas pessoas que estão me vendo e me ouvindo e que dizem: por que o Henrique sempre acaba repetindo algumas palavras? Ou por que ele fica respondendo a mesma pergunta de novo? Então é mistério que eu explique primeiro que a mesma pergunta de novo é porque outra pessoa fez a pergunta, outro internauta, outro ouvinte. E a resposta de veras acaba sendo a mesma, se a pergunta é a mesma, porque não posso modificar. Eu posso responder de forma diferente, mas não posso modificar a explicação, o conteúdo da pergunta. Lá em Curitiba tinha um jornalista, um apresentador de televisão, que tinha o costume de reclamar, falar sempre de novo na televisão: porque o Henrique fala sempre a mesma coisa, que o Henrique faz 20 anos que eu conheço ele fala sempre a mesma coisa. Tá, então o que querem que eu mude? Eu não posso mais dizer que eu sou Henrique Cristo, filho do homem, então vou dizer que eu sou o quê? O cacique de uma tribo? Ou um político? Ou eu sou o mesmo, sempre, de ontem, hoje e sempre. E a minha função mais importante aqui na Terra, na atual conjuntura, é justamente a de faxineiro. Olha só que função que eu vim aqui, né? Meu pai disse para mim que eu tinha que vir aqui ser o faxineiro. O faxineiro neuronial, que eu tenho a obrigação de novo, de higienizar os neurônios dos meus ouvintes, para que eles, livres, aliviados, consigam trilhar o bom caminho, a senda do bem viver, o caminho do equilíbrio. Eu tenho que ser sempre o mesmo de novo. Eu sou sempre o mesmo. O mesmo. Eu disse há 2000 anos: eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida, eu sou o caminho, ninguém vê meu Pai senão por mim. Eu não posso ser diferente. Eu tenho que dizer a mesma coisa. Antes da crucificação, eu disse que
tinha que ir para o Pai. Eu disse, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas eu vou e vou-lo enviarei. E quando ele vier, não falará por sua própria conta, mas dirá tudo o que estiver ouvindo. Tudo que o Pai tem é meu. E o Consolador vos falará da parte do Pai as coisas que estão para acontecer, eu disse. E eu não podia dizer diretamente que eu ia para o Pai e voltar, que não podiam compreender. Então eu tive que dizer que eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. E quando eu for, eu vou lo enviarei. E quando eu voltei aqui na terra, meu pai disse que eu deveria assumir a mesma indumentária de outrora, túnica, manto, sandália, principalmente, inclusive, a indumentária carnal, para reavivar a memória dos habitantes da terra, quanto à minha identidade, para que possais compreender que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Então, em outros países, existem na África, na Ásia, em diferentes países, alguém que diz que é o Cristo. Agora, eu, da parte de meu pai, não digo meramente que eu sou Cristo, e sim que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. E eu vim para cumprir tudo que está escrito. E também disse antecipadamente que quando eu viesse, antes de mim viriam muitos falsos profetas, que enganariam a muitos, até os eleitos, se possível fosse isso. Está em Mateus 24, versículos 5 e 24. E eles vieram e conseguem enganar a muitos. Aqui e acolá usam o meu nome antigo, obsoleto Jesus, e enganam, mas por este motivo, justamente por este motivo que meu pai disse que eu teria que vir com um nome novo. INRI, o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, INRI. O nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz. Quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Cada um que me vê e me ouve e guarda o meu nome, reconhece-me pela minha voz, conforme eu disse que haveria de ser, vai lentamente se libertando das fantasias, dos engodos dogmáticos e cada vez mais se aproximando da verdade libertadora, que consiste na conscientização do Rei dos Reis, meu Pai, que é onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Então, deixo claro porque que eu sou sempre obrigado a cumprir essa minha missão sublime de faxineiro, que é de higienizar, que as pessoas, quando chegam perto de mim na primeira vez, a maioria estão com a cabeça entupida de dogmas, de fantasias, de engodos. E essa é a minha difícil missão, que enquanto que eles mantêm os dogmas, os engodos dogmáticos na cabeça, são cegos guiados por cegos. E eu tenho a obrigação, mesmo contrariando interesses, mesmo despertando sentimentos
não graciosos, sentimentos mesquinhos, eu tenho que reiterar de novo, que meu Pai me reenviou aqui para libertar o meu povo dos jugos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. E porque eu amo a liberdade, eu deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram. São meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Se não voltam é porque jamais tiveram parte comigo. Vejam bem, se voltam é porque são meus filhos do coração, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam é porque pertencem a um outro nível consciencial. Tem todos a minha paz. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é da Patrícia de Lisboa. O senhor consegue, através de uma foto, saber como é uma pessoa mesmo sem conhecer? Consegue saber se ela já morreu? Dá para conhecer, sim, minha filha. Dá para conhecer. Tem certas características. Parece que essa pessoa que está me fazendo essa pergunta é como se fosse a mesma que me fez a pergunta em Lisboa, na Praça do Rossio, em 1980. Então, dá sim para perceber. Tem que olhar bem, a foto tem que ser bem nítida, né? Tem certas características que marcam. É como se a foto tivesse vida. Agora, se a pessoa já desencarnou, a foto fica sem vida. Agora, esse é um detalhe que só já aconteceu, como eu disse, lá em Lisboa, na Praça do Rossio, em 80, que me trouxeram uma foto desta. Eu me encontrei com o povo em Lisboa, na Praça do Rossio, às 6 horas da tarde. Foi um encontro inesquecível. Dá para escutar uma música Buaró, povo bem educado aquele. Pelo menos naquele encontro comigo, foi inesquecível. Mas que essa pessoa que me faz essa pergunta, como é o nome dela? Patrícia. Então, que se quiser, venha aqui me ver pessoalmente. Seja muito bem-vinda aqui em Brasília. Tenham todos a minha paz. Mário Carvalho, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sou o diretor de uma grande empresa. Como posso ser um bom líder? Qual a fórmula para que os outros me respeitem e me amem? O líder não se fabrica em escola, nem em universidade, em nenhum lugar. Líder, ele é feito no ventre de uma mulher. O líder sai do ventre de uma mulher já com essa natureza neurometafísica. E daí o restante ele vai sendo moldado no convívio social com seus liderados. Agora, tu que me faz essa pergunta, se tu quiseres deixar transcender, transparecer o magnetismo, o brilho de tua natureza de líder, então mantenha-te em simbiose com o Criador. Mantenha-te harmoniosamente com Ele. Pelo menos 3 vezes por dia, invocando-a, principalmente quando tu vais exercer tua liderança, dirigir pessoas. Peça ao Pai que Ele te inspire, te ilumine, para que sejas um gestor, promotor de justiça, que distribui as tarefas a contento. Daí cada vez mais serás amado pelos liderados e bem visto pelos gestores hierárquicos desta instituição a que pertences. É simples, não te olvides. Não te olvides do que já disse há 10.000 anos. Antes de sair de casa, vai no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai. Ele te ouve e te abençoa depois em público. Tenham todos a minha paz.
Daniel Saraiva, de Fortaleza. Henri, é errado colocar dentro da nossa casa um mendigo? O que fazer para ajudar uma pessoa nessa situação? Depende. Se tu tens cacife, tens poder econômico, social, para ajudar alguém, a princípio, podes e deves ajudar, que é bem visto aos olhos do Senhor. Só que levar para dentro da tua casa alguém que está em estado de mendicância, te aconselho, antes de fazer isto, orar ao Senhor para que Ele te inspire. Que só o fato de alguém estar em estado de mendigo, ele pode partilhar contigo um quinhão do débito dele com a lei divina. Há 2000 anos eu disse que quando eu voltasse aqui na Terra, a caridade esfriaria. Por quê? Por exemplo, só o fato de tu fazer essa pergunta a mim já mostra que tu estás em dúvida. E a caridade efetivamente está esfriando, porque existem pessoas mendicando, pedindo esmola, sem ser mendigo. Existem outras pessoas que pedem esmola porque não querem enfrentar o labor. Existem aqueles que de veras necessitam. Por isso deves pedir ao Pai, e Ele vai te inspirar e vai te mostrar o que pode e deves fazer. Porque ao contrário, tu leva dentro da tua casa um mendigo, de repente, quando tu vê no dia seguinte, ele já é o titular da casa. Já começa a mandar em ti, nos teus familiares. Por isso que tem que pedir ao Pai que Ele te inspire, te ilumine, para tu tomar uma decisão adequada. Agora, quando encontras alguém na rua que pede uma esmola, se podes, jamais negues. Se podes, dê tua contribuição. Porque o Senhor vê com bons olhos o altruísmo, a generosidade dos filhos dele. Agora, daí a levar para dentro de casa, tens que primeiro pedir ao Pai, orar, ver. Que não dá para formar um juízo assim, aleatório. É uma coisa muito séria isso de levar alguém para dentro de casa. Tenham todos a minha paz. Felipe de Rondônia. Henri, o senhor já teve sonhos que se concretizaram? Já. Sonhos e visões. Então, os sonhos, para simplificar a coisa, quem quiser entender, entenda. Às vezes é aquilo que o indivíduo gostaria que acontecesse, daí ele sonha que aconteceu. Esse é um tipo de sonho. Às vezes é alguma coisa que ele não queria que acontecesse, que ele teria muito medo que acontecesse. Aí é o pesadelo, e quando acontece, também ainda não é um sonho profético. Agora, às vezes o sonho é profético. Às vezes você pode sonhar uma coisa aqui, agora, hoje, ou ontem à noite, e lá na frente tu vais encontrar aquela mesma pessoa, o mesmo rosto que tu viste no sonho, vais te encontrar no mesmo lugar que tu viste no sonho. Isso pode acontecer, sim, já aconteceu comigo, sim, mais de uma vez, com pessoas que vieram me encontrar, e que quando elas chegaram, eu estava tendo um reencontro. É muito impressionante isso, já aconteceu muitas vezes. Uma vez eu me lembro, já não sonho, sim, visão pessoal, antes de ser expulso de Caracas, da Venezuela,
eu fui no prédio da imigração lá, porque tinha um problema com o passaporte que eu usava, que eu tinha que alterar a autorização, essas coisas todas. Tanto é que depois até me expulsaram. E encontrei uma mulher que ela era secretária, chefe do gabinete do ministro da imigração. E quando ela me viu, na frente de todos os outros personagens que estavam ali, eu disse, olha, isto tremendo, esse é um reencontro, ela disse. Eu lembro desse episódio. Então, e muitos outros. Agora, repito de novo, sonho, quando não é profético, é uma coisa que tu querias que acontecesse, e quando é um pesadelo que tu temes que aconteça. Agora, se não é nem um sonho que tu querias que acontecesse e nem um pesadelo, então pode ser sim um sonho profético, que tu vês agora uma coisa, pessoas, e que depois lá na frente tu vais reencontrar essa situação e te dar conta que tivesse um sonho profético. Na Bíblia está repleta de visões, sonhos. Por isso que eu disse e repito de novo que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com a anuência do Altíssimo, com a ajuda do Pai, com a inspiração, alguém pode assimilar o que lá está. Então tem sonhos, visões na Bíblia, proféticos. Aquele sonho que o senhor teve antes de ir para o Vaticano. Isso é um caso bem chocante, mas daí, já que ela abordou, antes de eu ir ao Vaticano, eu nem sabia que eu ia no Vaticano, nem sabia, porque só Deus sabia. Daí eu cheguei em Beauvais, na França, eu em Curitiba tive o sonho de que eu ia lá, na Europa, espetar com minha espada um dragão, ferindo mortalmente. Daí, quando cheguei em Beauvais, os franceses insistiram que eu fosse para o Vaticano, que eu tinha um grupo de pessoas lá em Beauvais que eram meus aliados. E daí eu dizia para eles, não posso ir, porque se eu for agora lá, eles não me darão visto para voltar, que eu queria ficar lá em 2 meses na França, naquele tempo, nos anos 80. Não, nós mandamos uma carta, você mostra para o cônsul lá no Vaticano que estamos te esperando aqui. Insistiram, providenciaram inclusive moeda italiana para eu gastar lá, quando estivesse lá. E daí quando cheguei lá, o restante, quem quiser pode ver, até está na minha história, na minha literatura, fotos de lá e tudo. Quando eu cheguei lá, dormi na Pensão Liberty, uma espécie de hotelzinho conhecido como Pensão Liberty. E quando eu fui lá às 9 horas da manhã, adentrar na Basílica, daí que aconteceu aquilo que eu sonhei lá em Curitiba, já que a DEI insistiu em me abordar o assunto. Que eu tive que, a hora que eu entrei, meu pai mandou abrir minha boca e disse que eu deveria falar uma sentença. Seque, árvore enferma, seque para que a boa árvore que eu plantei viceje e me dê aos meus filhos os frutos que tu me negas. Meu pai mandou falar essas coisas lá dentro. Daí, quando voltei, foi registrado na minha literatura, foto do dia e tudo, e dia 24 de setembro de 1983. E a árvore começou a secar, começou a acontecer coisas que nunca tinham acontecido até então. E até hoje, as palavras que meu pai pronunciou lá dentro continuam dando efeitos. Daí começou os escândalos, que eu não vou nem enumerar. Aí começou a ser visto para o mundo inteiro, pode começar a enxergar a Madonna do Apocalipse, que está sediada
na cidade das 7 colinas, a Madonna do Apocalipse 17. E até hoje, não parou mais de vir os escândalos, até coisa que fazia muitos séculos que não acontecia. Um chefe, um gestor, teve que abdicar, renunciar, que foi outro escândalo. E até hoje, mesmo, eu disse, na véspera dessa renúncia, que ninguém ia gostar de se sentir bem sentado naquela cadeira incandescente. E até hoje, eu vejo daqui onde estou, vejo pela mídia, a vida dificílima de quem está lá como administrador dessa massa falida chamada Vaticano, que é onde está sentada a Madonna no Apocalipse 17. Tenham todos a minha paz, meus filhos. Jonathan Valente, de Curitiba. Qual é atualmente a sua missão aqui na Terra? Tem algum prazo para conclusão? Isso aí está querendo mudar no calendário. Bom, no início da minha aparição, aqui da minha fala, eu explicitei uma vez mais que eu vim aqui como faxineiro, né? Daí agora, de novo, aí me fazem essa pergunta e alguém que está do lado lá vai dizer, mas o Henry sempre fala, sim, eu continuo sendo faxineiro. Entende? Então, a minha missão principal é contribuir para a higienização neuronial dos filhos de Deus que me ouvem, remover a pubela, a basura, o lixo, o conteúdo intestinal que muitos aceitaram carregar. Quem quiser se ofender, se ofenda. E ocasionar um espaço para a luz de meu Pai em cada neurometafísico sistema. É porque, a princípio, todo mundo está vivendo num patamar aqui na Terra à mercê de uma vida profana, mesquinha, ambições, melancolia, tristeza, dor, angústia, ódio, inveja, tudo isto. Meu Pai me enviou aqui, me reenviou como libertador e higienizador, pedagogo, para quem quiserem compreender melhor. Então é isto a minha missão. Essa é a pergunta que ele fez? Sim. Como é que é mesmo? Qual é atualmente a sua missão aqui na Terra? Tem algum prazo para conclusão? O prazo para concluir. Há 2000 anos me perguntaram sobre prazo também, e eu disse que o dia e a hora do fim do mundo, nem os anjos sabem, nem o Filho só o Pai. E eu reitero agora, que a minha missão aqui na Terra só termina quando eu conseguir fazer o que meu Pai me reenviou aqui para fazer. Está previsto de mim que os meus cabelos estarão brancos da cor da neve, quando toda a humanidade saberá quem sou. E como não nasci de cabelo branco, estou aguardando, ele vai ficando branco devagarzinho, né? O tempo é meu maior aliado. O tempo é o aliado maior do Filho do Homem. Então, quando chegar a hora, toda a humanidade já terá me visto, me ouvido, e é óbvio que meu Pai já terá inspirado alguns filhos dele aqui na Terra para se juntar a mim e concluir e fechar com chaves de ouro a minha missão, minha passagem aqui na Terra. Por enquanto, eu continuo falando, ouvindo os porcos grunhir, os cães latir, eu continuo falando aqui na Terra. Mas depois, a humanidade toda saberá quem sou, que eu estive aqui, e as viseiras dogmáticas, o cadeado dogmático do raciocínio será explodido. Até tem um livro que fala sobre isso, um livro Despertador Explosivo, que tem a função de explodir
as viseiras dogmáticas e o cadeado do Racine, que são os dogmas. Quem quiser ler, leia, está gratuito, disponível para download na henriquez.org.br, na minha página, ou henriquez.net. Qualquer pode triscar lá, ver, conhecer, volume 1 e volume 2. Aqui, ó. Mostra, isso não é professor. Isso, pega. Graciosamente, porque meu pai disse que eu tenho que ser coerente com o que falei 2000 anos. Dou de graça o que de graça dele recebi. Bem, vamos fazer mais uma pergunta antes do intervalo. Próxima pergunta é da Lúcia Helena, de São Paulo. Bom dia, mestre. Por que não consigo assimilar a reencarnação, mesmo depois de ter lido seus livros? E sempre te sigo nas redes sociais. Tenho a impressão que amo o Senhor, mas só consigo entender que é um profeta de Deus, mas não consigo saber que o Senhor é Cristo. Desde já agradeço. É muito difícil para alguém reconhecer a reencarnação. É muito difícil, principalmente quando alguém, durante a vida toda, desde criança, foi absorvendo homeopaticamente as fantasias, os engodos dogmáticos, que foi plantado lentamente na cabeça dos habitantes da Terra. Aí, para remover isto, inclusive as confusões que existem, a confusão principal está no campo da etimologia. Reencarnação, ressuscitação e ressurreição. Ressuscitação é alguém que estava em estado de catalepsia, aparentemente morto, como foi o caso de Lázaro, como aqui no Brasil teve um ator muito conhecido que baixou a sepultura e depois abriram o caixão dele, que o médico veio questionar, ele estava lá com sinais de agonia, porque ele era cataléptico. Então, ressuscitação, para que compreendam bem, é alguém que aparentava morto, estava em estado de catalepsia e depois retornou. Então, ele ressuscitou. O sangue não havia coagulado, ainda dava espaço para o espírito manter-se lá. Ressurreição é alguém que desencarnou, o sangue coagulou e o indivíduo reaparece, que foi o que aconteceu comigo há 2000 anos, que eu reapareci, por esse motivo que não tinha o corpo físico que atravessava portas, sem abri-las, conforme nos relata a Bíblia. Agora, prestai muita atenção, que depois tem uma passagem na Bíblia que a caminho de Emaús, 2 discípulos se conversavam sobre a crucificação, entristecidos, porque, enfim, estavam recentemente sentindo a minha ausência. E se eu me olvidar dos detalhes da pergunta, por favor, volte, porque eu quero terminar isso aqui. Então, daí, a caminho de Emaús, eles foram abordados por um estranho e começaram a falar, contar e falar da crucificação. Quem quiser pode ver lá na Bíblia. E daí, quando chegou a noite, foram cear juntos, os discípulos e o estranho, aparentemente estranho. Então, na hora da ceia, só na hora de comer, na hora de partir o pão, é que eles perceberam que era eu. Como? Se eles estavam comigo, fazia
meu cadáver nem estaria bem frio ainda, eles ainda não podiam ter esquecido da minha imagem, da minha aparência física, tudo. Por que eles não viram antes? E no próprio relato bíblico está escrito que depois que eu parti o pão, desapareci de novo. Então só no gesto de partir o pão que eles viram que era eu. Porque não era meu corpo físico. Sim, eu que vos falo, que sou espírito, é que estava ocupando o corpo do estrangeiro para falar com eles. Quem quiser olhar lá na Bíblia pode olhar. Muito bem. Então daí, agora o problema todo da ressurreição, da reencarnação, é o maior engodo dogmático, a maior pedra de tropeço da humanidade, que plantaram na cabeça da humanidade, no povo, que eu fui de carne e osso para o céu. Que daí, quem crê nesse engodo dogmático, nessa fantasia, como vai crer que eu reencarnei? Reencarnação quer dizer retornar à carne. Reencarnação é retornar à carne. Você pega do corpo, do ventre de uma mulher, o corpo que nasceu ali, tu pega e te aposta dele. Daí tu reencarnasse. Que enquanto que ele não sai do ventre da mulher, enquanto não corta o cordão umbilical, enquanto que ele não aspira o primeiro hausto de ar vivificante, ele não tem o status de criança, porque ele não pode ainda sobreviver. E na hora que corta o cordão umbilical, tanto é que até choram as crianças nessa hora. E a hora que assume a individualidade parcial, porque a mamãe ainda vai dar de alimentar, vai carregar no colo, etc. Mas daí nessa hora é que ocorre o fenômeno da reencarnação. E daí não dá para confundir. Então vejam bem, quem acredita neste engodo dogmático que eu fui para o céu de carne e osso, não pode crer na reencarnação, que é uma coisa tão óbvia, tão natural, que faz parte do contexto universal da lei divina. E eu sei que a maioria esmagadora dos habitantes da terra de Santa Cruz tem dificuldade de crer na reencarnação. Aí depois, aqueles que creem, que seguiram a doutrina de Kardec, que foi um médico francês que veio com a missão de reativar a terminologia da reencarnação, aí tem os donos de cabresto que inculcam na cabeça deles que eu não posso ser Cristo, porque espírito evoluído não volta na terra. Não, que Cristo está no céu, ou então está incorporado nos corpos dos médiuns deles, é claro, vendendo alfarrábios, centenas de livros, eles vendem usando meu nome antigo obsoleto Jesus. Então é um outro engodo aí, que é quase impossível compreender por que os seguidores de Kardec não têm uma brecha, uma pequena fresta para ver que eu voltei aqui na Terra, que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Então eles estão aprisionados neste engodo dogmático. E ainda falando sobre reencarnação, já que me fizeram essa pergunta, lembro-me que quando eu estava detido em Belém do Pará, depois que pratiquei o ato libertário, eu vi pela televisão que os jornalistas encurralaram um líder espírita que estava indo lá vender alfarrábio, que ele estava indo lá para fazer venda de livros, e questionaram ele se o INRI é o Messias, é o Cristo. E ele respondia invariavelmente que só dava resposta para essa pergunta depois do evento dele. E eu lá na minha prisão, na minha cela, vi na televisão que depois do evento ele responderia quem eu sou. Porque ele sabia que se dissesse quem eu sou
Antes do evento, ninguém ia comprar o livro dele. Iam vir lá no presídio chamado São José, onde eu estava. Então ele foi para o evento. Depois do evento, os jornalistas não lhe deram trégua. Disseram, como é? Agora me responde, ele é ou não é Cristo? Daí ele respondeu, Cristo está lá no céu. Entende? O nome desse líder, dono de Cabresto, é Divaldo Franco. Tem muita gente que o acham até um substituto meu. Mas ele disse isso lá bem claramente. Depois eu vi uma matéria, um sermão que ele deu lá em um outro país, onde ele disse que teve que enganar a polícia, porque a polícia estava enrolando no aeroporto. Quem quiser pode olhar, está lá na internet. Aí a gente vê que um seguidor de Paulo, que Paulo diz que com a mentira dele, ele enalteceria Deus. Romanos 3, versículo 7. E daí, o tempo passa e a verdade virá à tona. Então, minha prezada interlocutora, Lúcia. Sim, Isso, que seja digna do teu nome, que Deus te ilumine, que Lúcia quer dizer de luz, hein? Então, que Deus te ilumine e te dê o dom da assimilação, de compreender esse mistério, que eu sei que as religiões todas, ainda não quero me alongar muito, mas tenho que dizer ainda mais uma coisa. Por que os católicos não creem na reencarnação? Por causa de uma mulher dama, de uma cortesã. A Teodora, uma cortesã que casou-se com o imperador Justiniano. Quem quiser pode ver nos anais da história, a minha página está ali para disponibilizado para quem quiser ver a história completa. Casou-se com ele e começou a se sentir desconfortável quando as ex-colegas dele, uma mulher dama, uma cortesã, começavam a dizer, as duas ex-colegas dela começaram a dizer que a nossa colega agora é imperatriz e tal. Começaram a debochar. Naquele tempo o Império Romano estava sediado em Constantinopla, hoje conhecido como Istambul. E daí ela usou o poder que ela exercia na alcova com o marido, o imperador Justiniano, e coagiu-o a decretar a morte dessas colegas. Aí depois as vozes que assaltavam a porta do palácio eram mais contundentes. Diziam, assassina, assassina, matasse 500 pessoas, agora tens que morrer 500 vezes. Por causa da lei do talião, uma vida por uma vida. Daí fizeram uma reuniãozinha lá espúria, com os bispos do Oriente, e conseguiram suprimir do estatuto da reencarnação a palavra reencarnação. Quem quiser compreender melhor, vê lá na história, ali na minha página está no irkis.org.br e .net, que são páginas gêmeas, está lá também anais da história. Então eu espero que isso seja suficiente por enquanto, para quem tem dificuldade de compreender que reencarnação não é uma questão de crença. Não. Reencarnação é a lei, faz parte da lei divina. E se não fosse lei, como se justificaria as diferenças sociais? Como se justificaria que no mesmo tempo que nasce um príncipe num palácio, nasce um coitado numa favela? Entende? Então tem toda uma explicação que está atrelada à lei, à eterna e divina lei da reencarnação. Que tenham todos a minha paz. E vamos então à pergunta do Marlon de Pernambuco. Henri, esta semana não se falou em outra coisa senão no escândalo envolvendo o Banco Santander e a exposição de quadros que promovem pedofilia, zoofilia, etc. O que pensa deste tipo de exposição? Eu acho que esse Marlon deve estar num outro planeta, né? Porque aqui no Brasil essa semana só se falou sobre política, né? Agora, de qualquer maneira, essa exposição, eu fico sabendo agora, né? Não posso opinar enquanto eu não ver, né? Mas talvez, pode ser que lá onde ele vive falaram disso, porque essa semana não dá nem ânimo de ligar a televisão quando é só política, 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 né? Ou não é assim? Era assim.
E daí então... Hein? Rede social nos falou em outra coisa. Senhor, nas redes sociais. Eles estão promovendo quadros de zoofilia. Não vi. Eu preciso ver para opinar, né? Então, quando eu opinar, quando eu ver, eu posso opinar. Não posso opinar de algo que eu não vi. E para aqueles, adiantado, eu digo aqueles que dizem que eu tinha que saber tudo e ver tudo. Não. Meu pai é onipresente, onisciente, onipotente. Eu não, eu sou servo dele. Eu só vejo as coisas que ele considera relevantes, me dá a entender, a compreender. E daí sim eu vejo e opino. Mas vamos para outra pergunta. Depois de eu ver se essa pergunta retornar, eu responderei, tá bom? Tem um passo. Chaption, de Vila Velha, Espírito Santo. Henri, por que você está no visual católico se este estilo é do Jesus criado pelo Vaticano? Espere o nome desse... É esquisito mesmo, senhora. Como é? Bom, eu vou ler do jeito que eu acho que... Foneticamente. Chapitation. Chapitation. É, uma coisa assim. Esquisitinho mesmo. Ele não quer falar o nome. Bem, de qualquer maneira, o visual que ele está vendo aqui, se ele está se referindo à minha imagem aqui, não tem dono. Meu pai, que foi construindo lentamente mandou que eu reassumisse minhas vestes antigas, como falei no início do programa, para que não tivesse nenhuma dúvida. Manto, sandália, tudo. Mostra lá para eles o memorial para ver que isso não é de agora. Olha, lá tem tudo que eu assumi em 79 em Santiago do Chile, meu manto, o forro da túnica, tudo lá, sandália, já velha, toda remendada. Então, eu não estou aqui usando o visual de ninguém, eu uso o meu visual, meu antigo visual, que consideram hoje démodé, mas meu pai disse que eu tinha que reaparecer para a humanidade com as mesmas vestes, a mesma indumentária, para reviver, reavivar a memória dos filhos dele quanto à minha identidade. E não é só minha túnica, não é só minhas vestes. Quem me conhecer de perto perceberá que em mim tudo é legítimo. Tudo, não tem nenhuma lacuna que alguém possa, uma brecha, que alguém possa babujar com dúvidas. Minha realidade é completa. Desde meu jejum em 79, meu pai foi me devolvendo, me dando instruções como proceder. Tanto é que meu manto eu recebi em Santiago do Chile, mas ele só mandou tingir em Bergerac, na França. Tingir da cor original. Ninguém é obrigado a crer, mas essa é a realidade. Há 2000 anos eu também dizia ninguém é obrigado a crer. Só que eu dizia o contrário. Eu dizia, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Né? É a mesma coisa, só que para não ser sempre a mesma frase. Né? Bem, vamos lá, qual é a outra pergunta? Bom, peraí um pouquinho. Respondi sim, vai. Suzane, do Rio de Janeiro. Queria saber como fazer para ser uma discípula do Henri. Sempre vem aqui, fala comigo, me questiona. Primeiro lê o livro que está disponível gratuitamente, Despertador Explosivo, conhece parcialmente minha história. Aí vem aqui pessoalmente, marca com as discípulas um dia, uma hora, pelo menos pode vir aqui me visitar. Quem escolhe meus discípulos não sou eu, e sim meu Pai, Senhor e Deus. Se alguém nasceu para isto, ninguém consegue impedir. A pessoa consegue chegar aqui e se tornar minha discípula. Ou discípulo, como eu tive um co-discípulo no Rio de Janeiro, que me serviu até no fim da vida dele. Saudoso Pio Varela. Ele morava numa favela lá em São Cristóvão e eu era hóspede dele. Tem gente que me conheceu lá. No Rio de Janeiro, onde eu falei muitas vezes, na Praça da Cinelândia, na Praça do Lido, em Copacabana, Rio de Janeiro, que eu amo sempre. Tenho todos a minha paz. Samantha, da Nova Zelândia, você considera errado matarmos animais quando temos bastante comidas vegetais?
O ideal seria se nutrir de vegetal, né? Agora, eu não posso culpar, condenar quem se nutre de proteína animal, quem mata ou come animais, porque nem todos podem desfrutar de uma comida natural sem depender do sacrifício dos animais. Agora, o castigo é inerente ao pecado. Quando alguém tem que matar alguém para comer, a carne do animal vem com aquela energia do sufoco, da agonia, do passamento, e gera ansiedade em quem come, mas compreensível. Sei que a maioria não pode mudar o hábito alimentar agora, né? Se pudesse, seria uma bênção, né? Mas demora um bom tempo até que toda a humanidade se conscientize de que a nutrição deve ser a mais saudável possível. No momento presente, seria um absurdo eu dizer para alguém virar vegetariano. É um absurdo, porque a maioria não pode. Não pode. Sejamos realistas. Saiamos desta zona de conforto, dizer isso, aquilo, porque tem pessoas que não podem. O operário sai de casa de manhã cedo, vai trabalhar, leva uma marmita, chega lá, o filho está na fábrica, eles dão uma comida para ele já encomendada, tudo. Não pode. Sejamos realistas. Só quem vive num planeta da fantasia é que pensa que todo mundo pode viver saudavelmente, comendo sem transgênico também. Essas comidas que hoje estão fazendo aí, nem todo mundo pode se escapar. Essa é a realidade. Água também. Nem todo mundo pode tomar uma água pura. Sejamos realistas, né? Então, ela pronuncia pecado, né? Se a pessoa tem o que comer e ainda assim mata, daí é aquilo que aconteceu, que eu disse agora, que o castigo é inerente ao pecado. Daí ela vai. E se ela não tem o que comer, é obrigada a comer o que lhe colocam na frente, como eu falei em Milano, dos discípulos, 72 discípulos, idem. E comei, pregai no Evangelho, comei o que eles colocaram na frente. Sim, porque imagine só se meus seguidores iam bater numa porta e, além de precisar de hospedagem, ainda fizesse exigência quanto à comida. Não dava, né? Então é isso. Quem quiser entender, entenda, né? Eu vou agora, antes de pedir ao Pai a bênção, lembrar uma vez mais que, na luz de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente, tão somente, em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Agora, aqueles que querem participar da bênção, além dos beneméritos que já sabem, podem colocar a mão assim, abram bem os olhos, que eu vou pedir ao Pai a bênção, para que tenham uma boa semana, que a bênção do Senhor se renove cada vez que lembrar deste momento sublime, que eu vou pedir ao Pai a bênção, que ela descerá sobre vós. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos os meus filhos. Até sábado. Até sempre. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, Henri Cristo TV. Inscrevam-se lá. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1.
E volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do Reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.